Senhoras e senhores, vamos então dar continuidade ao nosso seminário com uma palestra de encerramento. Eu queria apenas fazer um breve registro mesmo para agradecer a presença de todos, dizer da felicidade da escola de hospedar esse evento e a oportunidade que a gente tem de ouvir tantos professores, né? Foram nossos professores e que estiveram aqui para apresentar suas reflexões a respeito do que pensam sobre o Código de Processo Civil depois desses 3 anos. Então, é uma oportunidade única e eu acho que a gente tem que agradecer por ter tido a oportunidade de vivenciar esse momento no dia de hoje. Tá? Então, para dar continuidade naturalmente encerrar o nosso evento, nós temos a presença do ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que vai fazer uma exposição sobre o objeto do nosso seminário, que é os 3 anos do CPC. Ministro, o advogado-geral da União, doutor André, ficou de vir ao evento, ele está ainda envolvido numa audiência, mas estará presente assim que essa audiência se encerrar para prestigiar a palestra de encerramento, tá bom? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor para que faça a sua exposição, né, para a gente dar continuidade e encerrar o nosso evento, tá bom? Então, o senhor tem a palavra e fica à disposição o tempo que o senhor achar necessário. Eu não sei que termo marcar o que eu falo, mas eu disse ontem ao André que eu não queria fazer um palestra sobre um tema específico. Eu preferia conversar um pouquinho sobre o papel do STJ como Tribunal Superior. O papel uniformizador do STJ e o papel de intérprete último da legislação federal e infraconstitucional. Esse eu acho que é o mais oportuno, vamos dizer. E dentro desse papo que eu quero, dessa conversa que eu quero ter com vocês, eu queria falar um pouquinho do nosso sistema de admissibilidade que está atingindo, eu disse na corte, há pouco tempo, nós estamos atingindo as raias do absurdo, tal a construção de uma jurisprudência impeditiva de conhecimento de recurso, que a gente tem lutado muito para a gente modificar. E isso decorre, a primeira coisa que nós temos que saber, é importante que a comunidade jurídica discuta o papel dos tribunais superiores. Eu tenho debatido com pessoas que acham que o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal de revisão de decisão dos TRF ou dos tribunais de justiça. Não é esse o papel do STJ. Evidentemente que não é esse, e para isso não devia ter um tribunal superior. Precisa ter, como tem em todos os países, um tribunal superior exatamente para uniformizar o entendimento jurisprudencial, dissipar as controvérsias jurisprudenciais, que no Brasil assume um papel extremamente relevante o STJ em face da sua Constituição Federativa, um país que é uma federação, mas a legislação é nacional. Prestem bem atenção, nós vivemos num país de federação, federativo, e tem uma legislação nacional. Praticamente a União legisla sobre tudo. A legislação estadual se limita mais ao campo tributário e subsidiariamente no campo processual. Se olharmos bem, o que vigora para regular o processo é o Código de Processo Civil, não é a legislação estadual. O nosso direito material ele é todo nacional. E não é federal, ele é nacional. Ele se aplica aos estados, à União, é mais. Então, observe, o termo federal precisa ser tomado no seu sentido adequado. E aqui é preciso entender, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal nacional. A justiça brasileira é uma justiça nacional. O que varia em ser federal, estadual, é o custeio. Mas o sistema é todo desenhado na Constituição de uma forma piramidal, com os juízes de primeiro grau na base, os tribunais na fase intermediária e os tribunais superiores no ápice total da pirâmide, o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, em matéria infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal está precisando ser lembrado que ele
A competência dele é constitucional. Ele tem avançado muito em matéria infraconstitucional. Está virando um tribunal de revisão das revisões do STJ, do TST, que é uma deturpação do sistema. Então, isso me parece importante a gente conversar. Se o papel do STJ, sobretudo, é o de dar a última interpretação na lei federal, ser aquelas sábias palavras do Ponte Miranda, né? Assegurar a inteireza do direito federal, e aqui complementamos infraconstitucional, ou ser o guardião do direito federal, e a Constituição prevê isso, quando prevê o recurso com base no artigo 105, inciso 1, inciso 3º, a linha A. Ele também, a mesma Constituição, a mesma norma constitucional, dá uma missão importantíssima ao STJ. Fundamental, adiciona o unificador dos tribunais do país. Lógico, unificador da jurisprudência dos tribunais que são jurisdicionais. Nós não unificamos, nem serve para divergência, decisões da Justiça do Trabalho. Isso é outro campo, e a unificação está a cargo do Tribunal Superior do Trabalho. Então, observe, esse é o papel no Tribunal Superior. Aí que tem que se entender, e é com base nesse conhecimento, nessa previsão constitucional, que tem que se entender toda a admissibilidade do recurso especial. Toda a admissibilidade. E o que tem acontecido? Bom, esse Tribunal Superior, ele vinha decidindo historicamente, é bom também falar, e às vezes decidindo em vão, porque a gente decidia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ignorava e aplicava o seu entendimento. Tribunal de Justiça de Goiás, para proteger determinado segmento do setor agrícola, também contrariava e dava o seu entendimento. Eu questionei certa vez qual o papel do Superior Tribunal de Justiça. Então, se nós estamos aqui para brincar de julgar, porque a nossa missão constitucional não é julgar por julgar, não é evocar processo para ficar revisionando, mas é para dar a interpretação final da lei federal. Qual o papel? Eu, certa vez, o pessoal acabou não concordando na hora, e eu cheguei ao ponto de propor a gente condenar os desembargadores do Rio Grande do Sul nas custas do retardamento do processo, quando o julgamento se desse, e ainda persiste a minha ideia, quando o julgamento se desse contrário à súmula do STJ. E agora, com a força vinculante, ainda pode contrariar a orientação traçada em recurso repetitivo. Um sistema que funciona assim é um sistema anárquico. É um Deus nos acuda, é lógico. É um sistema anárquico caro, porque o processo tem um custo de carregamento. Quanto custa o processamento de um recurso no STJ? Lembrando que tem que desenvolver sistema, tem que manter sistema, tem que ter funcionário para alimentar o sistema, tem horas de estudo de assessoria, horas de estudo pelo ministro, horas de estudo para julgamento em sessão. Quanto custa? E quem paga isso? Contribuinte. Portanto, nunca me convenceu o argumento dos juízes de primeiro grau ou de alguns desembargadores que eles julgam segundo a sua livre convicção. Claro que julga segundo a livre convicção motivada dos fatos para apreciar a prova. Agora, a convicção jurídica, o entendimento jurídico no sistema jurídico brasileiro, como de fato em muitos países, é traçado por uma corte superior, nos Estados Unidos pela Suprema Corte, na França na parte privada pela Corte de Cassação, na parte pública pela Corte, esqueci o nome da Corte Pública que tem lá, porque lá tem um sistema administrativo, na Itália pela sua Corte de Cassação, na Alemanha pela parte administrativa, pela Corte Administrativa, mas na Alemanha todos são jurisdicionais, não tem uma justiça verdadeiramente administrativa. Portanto, o papel das cortes é exatamente esse, manter a unidade, a integridade do direito, como expressão da soberania do próprio país. E o Brasil, as pessoas ainda se dão, alguns ao luxo de dizer, não, pouco importa o que decide o Supremo, pouco importa o que decide o Superior Tribunal de Justiça, eu julgo com a minha livre convicção. Que convicção é essa? Nós temos aqui, no Brasil, 16 mil juízes, 16 mil convictos, de formas diferentes. Isso é brincar com o sistema, é brincar com o jurisdicionário, é pregar a incerteza, ou é trabalhar para a morosidade, a não efetividade do processo. Então, é lógico que isso gerou uma reação
E a reação veio através, a primeira, do emenda constitucional no Supremo, no passado, criando a ação declaratória de constitucionalidade com força vinculante. Daí o Supremo tirou força vinculante para todas as suas decisões praticamente. O STJ não tinha força vinculante ainda, não tem força vinculante constitucional, mas tem infraconstitucional com a reforma do Código, até antes da reforma do Código, com a instituição da técnica do julgamento do recurso repetitivo, do recurso especial repetitivo. Portanto, o legislador avisa, olha, as causas de minhas matérias que são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, por força repetitiva, tem força vinculante. Está na legislação. Alguns perguntaram, mas isso é inconstitucional, mas inconstitucional por quê? Por que se prevê na Constituição do Tribunal Superior? Por que se criou o Superior Tribunal de Justiça na reforma constitucional ou na Constituinte de 1988? Para ser um nada jurídico, para ser um órgão revisor? Não, isso nunca justificou. O Supremo não dava mais conta na atual sistemática brasileira, e claro, o Supremo Tribunal Federal até então era de inspiração americana, na corte, no sistema jurídico americano, no sistema judicial americano. Assim, justifica ter uma Corte Suprema, lembrando que a legislação americana é preponderantemente dos estados. A Corte Suprema zela pela legislação federal e pela legislação constitucional. Então, chega até muito recurso, o pessoal pensa que chega pouco, chega muito, mas apenas de 80 a 100 estão julgados. Era de 60 a 80, realmente chega a 90. Porque lá se trabalha com um propósito de corte superior. O que é relevante? O que nós achamos relevante? Que alguém tem que fazer o juízo relevante. E tem que ser, o julgador, é evidente, ele vai ter que ter a percepção do substrato social para definir o que é relevante. E ao fazê-lo, tem que medir a repercussão da sua decisão. Se a sua decisão for equivocada, ele pode prejudicar-se um determinado segmento social, determinado segmento econômico. Ele pode, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça já teve o condão de prejudicar as operações de leasing de automóveis no Brasil. A gente sabia que no passado as operações de leasing o financiamento de carro era todo feito pela metodologia do leasing, ou pela operação de leasing. Quando o Superior Tribunal de Justiça, até era engraçado, a seção de direito público dizia que o valor residual, garantia o VRG, pago antecipadamente, não descaracterizava a operação de leasing que mantinha o incentivo tributário à empresa. A mesma empresa ia lá discutir agora no setor do direito privado, dizia, não, eu não posso pagar esses encargos, eu paguei antecipado o VRG, descaracterizou a operação de leasing. A mesma empresa, de má fé, usava as duas teses. Porque no direito privado, na seção de direito privado, o entendimento é que é descaracterizado. Até que essa questão, logo que eu cheguei ao STJ, foi levada à Corte Especial. Eu tinha trabalhado, feito memorial, corrido, e não era membro da Corte, não influenciei, apenas conversei com um colega, e a Corte falou, olha, qual a consequência dessa decisão no direito privado? A resposta foi só, o sistema financeiro parou com o financiamento de leasing. Alguns são feitos por outros tipos de operações, por outros instrumentos, muito mais caro, taxa de juros mais elevada, porque se enfraqueceu a garantia. Qual a vantagem disso para o país, para o consumidor? Nenhuma. Ia beneficiar meia dúzia de consumidores em prejuízo, em detrimento da grande coletividade. O produto foi extinto praticamente pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ viu o seu equívoco, ou internamente dissipou a divergência e restabeleceu, não. O pagamento antecipado do VRG não descaracteriza a operação de leasing. Toque para frente. Olha aí. Olha o impacto que dá uma decisão judicial. Lembra quando nós tivemos a maxi-desvalorização? O STJ foi lá, melhor, todo mundo financiando o carro pelo empréstimo com juros de dinheiros tomados no exterior, você em dólar, captação externa. Aí vem o STJ pela maxi-valorização, fala, não, você pagou o juro mais barato, agora houve a maxi-valorização, o banco vai sofrer metade do prejuízo que ele está levando. Resultado? Quem financia hoje alguma coisa em dólar? Ninguém.
E olha, no período que o dólar estava estável, ele era quase a metade do custo do dinheiro do real. Então, olha bem, as decisões de uma corte superior, elas repercutem no seio social, no seio econômico, e são capazes de levar uma vantagem à sociedade, são capazes de gerar um prejuízo à sociedade. Daí a cautela que nós temos que ter. E, uma vez adotada, é preciso que elas sejam implementadas em todos os tribunais vinculados, sob pena de nada valer as decisões dos tribunais superiores conforme determina, dos tribunais superiores na forma da Constituição. Portanto, é importante a gente saber. E por que eu destaco isso? Eu destaco isso porque aí está a necessidade de uma força vinculante das decisões superiores. Portanto, o Código de Processo Civil, quando atribuiu força vinculante às decisões proferidas em sede de recurso repetitivo, o que deu ao tribunal a responsabilidade de definir o direito, impôs sua aplicação, a sua vigência, ou seja, criou um instrumento para que as decisões judiciais se materializassem em eficácia da ordem jurídica. De nada adianta ter uma ordem jurídica contestada, que não atinge o propósito do próprio direito. Então, esse foi o primeiro objetivo. Se é tão importante esse papel dos tribunais superiores, é lógico que ele precisa ser revestido de uma série de instrumentos que garanta a eficácia e a autoridade das suas decisões. Então, hoje nós temos uma série de instrumentos, a reclamação é muito utilizada, exatamente para emprestar eficácia às decisões, sobretudo no recurso repetitivo. Mas observem, senhores, a preocupação com o legislador do novo código, sobretudo com a segurança jurídica, é um dos pontos mais altos da reforma processual. Um dos pontos mais altos. Toda essa sistemática de julgamento, imantando as decisões de uma força vinculante, as decisões dos tribunais superiores, é exatamente de garantir segurança, de propiciar ao sistema garantia. Ou seja, fazer com que no Brasil os negócios jurídicos, as transações, se deem num ambiente de segurança jurídica. Porque a gente sabe, onde a segurança não tem, o investidor não vem, e não há país que não dependa de investidor externo. Os Estados Unidos é exemplo, briga para ter muito investimento. A gente pensa que os Estados Unidos é um grande doador de capital, os Estados Unidos hoje é um grande receptor de capital. Ou, onde se negocia nesse ambiente, o preço sobe, isso contamina o preço. Saibam disso. O equilíbrio econômico dos contratos tem razão direta com a precificação. Onde há risco de desequilíbrio, existe mais garantia, custo é mais elevado. Bom, se este é o papel do Superior Tribunal de Justiça, esse tribunal tem que ter uma consciência. Ele tem um papel relevante. O Supremo tem um papel relevante no plano constitucional, o Superior Tribunal de Justiça tem um papel relevante. E a sua relevância não está em revisar decisões. A sua importância está em revisar, ou melhor, em unificar e interpretar o direito federal de larga, cuja decisão tem uma larga repercussão social e econômica, sobretudo. Se o papel do tribunal é assim relevante, justifica a instituição de um instrumento que permita filtrar neste país os milhares e milhares de recursos que lá acendem, assim como tem um filtro em todos os tribunais do mundo afora. Ao Supremo se deu primeiramente a técnica relevante. O STJ brigou por essa técnica, porque ele chegou um momento que ele viu, nós não conseguimos mais dar conta. Vamos dobrar o tribunal, e daí? Quem unifica a jurisprudência? Olha como é difícil unificar a jurisprudência numa corte especial com 15. Imagine com 60. Nós vamos ter 1000 juízes e não vamos ter unificação e não vamos ter celeridade processual. Por quê? Porque não é papel desses tribunais julgar tudo, mas julgar aquilo que de fato é relevante. Aquilo cuja decisão, a interpretação tem uma larga repercussão econômica e social. Se assim o é, e de fato é, esse tribunal também tem que ter uma preocupação ao zelar pela inteireza do direito processual.
é de distinguir as causas relevantes, as causas de divergência e atuar. E aí, essa importância tem que fazer com esse tribunal que seja, nestas causas, menos rigoroso na admissibilidade dos recursos. É o que eu tenho pregado no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho dito, vamos aprovar a PEC da relevância e vamos desprezar a jurisprudência defensiva, vamos enterrá-la, sepultá-la. Mas enquanto ela não vem, ainda assim nós temos que ter consciência do nosso papel constitucional e aplicar algumas regras que filosoficamente o novo Código de Processo Civil trouxe. E dentro dessa regra eu costumo destacar muito o parágrafo 1 do artigo 1002. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida. Uma regra dirigida ao intérprete, uma regra dirigida ao julgador, ao ministro do STJ, ao ministro Supremo. E nós estamos, de certa forma, no STJ, eu disse no último debate sobre esse assunto, nós estamos sepultando a principiologia moderna do Código de Processo Civil e o que eu chamo de principiologia moderna, a instrumentalidade. Eu disse a uma determinada ministra, de nada adianta Vossa Excelência todo dia pregar instrumentalidade, quando tem nas mãos a oportunidade de implementar, rejeita, nega. E a gente estava aqui discutindo, você tem que provar ou não o feriado de segunda-feira de carnaval. Pelo amor de Deus, quem não sabe que fora não funciona segunda-feira de carnaval? Provar o quê? Aí eu digo, mas fato notório depende de prova. Tem fato mais notório que esse? Só a beleza da Gisele Bündchen. Então, observem, gente. É preciso... E aí, dentro desse princípio, a gente está começando a brigar. Temos brigado. E temos brigado, sobretudo, por esse entendimento de que essa regra não se aplica. E eu tenho uma briga muito grande com o ministro Mal, num dos julgamentos aqui, em que ele diz que essa regra não se aplica para provar feriado ou para complementar depósito. Olha, eu sou de um tempo onde era bem mais restrito a jurisprudência defensiva no Supremo Tribunal Federal. Até que um dia um espírito de pouco no Ministério Público deu um parecer, a gente joguei muito tempo, interpondo recurso especial, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, contra o advogado do Banco do Brasil. Até que um dia um procurador público ele dá um parecer dizendo assim, olha, não conhece o recurso extraordinário não, porque não comprovou a tempestividade do agravo. Mas isso nunca foi questão colocada até então. Aí, mais do que nunca, o espírito de porco, da preguiça, da onda, disse, não provou, não conheço. O ministro pertence, muito consciente, dizia, mas peraí, nós vamos então aplicar só para frente, isso nunca foi exigido. Já tinha 30 anos de advocacia e advogando no Supremo, isso nunca foi exigido, é uma inovação, nós vamos criar uma dificuldade para o advogado. De fato, criou-se essa dificuldade. E quando a gente vê a decisão, que o artigo 1003, parágrafo 6º, que não mais permite comprovação de ocorrência feriado no local e momento posterior, ou seja, no agravo regimental, isso destina com esse princípio agasalhado no parágrafo 1 do artigo 1002, que é o de prestigiar a instrumentalidade, ou seja, o legislador, o intérprete tem que direcionar agora ao mérito, à substância do recurso. Esse é um princípio que nos pode dar. E observem bem, os senhores, há pouco tempo teve outra grande discussão aqui, o ministro Mauro também disse que a regra do artigo 932, parágrafo 1, não é destinada à correção de vício atinente à comprovação posterior da tempestividade do recurso. Quer dizer, pelo amor de Deus, nós vamos deixar de conhecer, agora eu coloco uma tese relevante, de larga repercussão social, porque nós não julgamos, é isso que nós temos que ter consciência no Superior Tribunal de Justiça, nós não julgamos o caso concreto por si e pelas partes. Nós julgamos o caso concreto
já pegando aquela famosa lição de Calamandrei no seu livro Recurso de Cassação, nós julgamos com o espírito público de pegar uma carona no interesse privado para definir uma tese do ordenamento jurídico que tem um manifesto de interesse público. Isso já nos ensinava na década de 30, 40, Calamandrei, no seu livro Recurso de Cassação. Eu pergunto, se construiu toda essa sistemática na Constituição para que o STJ, especificamente, fosse o grande guardião da ordem jurídica infraconstitucional e o grande unificador da jurisprudência nacional. E nós jogamos tudo isso por terra com uma interpretação ampliativa, porque não se lê em momento, em lugar nenhum. Esse deveria ser o comportamento do tribunal. E agora a última foi, eu trouxe até o meu voto vencido aqui. Tem umas vezes na vida que eu falo que a gente é vencido, mas feliz. Porque não vou entrar pela história, não entrarei pela... É a interpretação do artigo 182. Essa é de lascar, eu disse esse termo, essa é de lascar. Eu advogo desde 1984, desde 1981. Muita gente aqui não tinha nascido, mas aviso, comecei cedo, tá? Comecei muito cedo. Mas olha bem, o artigo 181, a súmula 182, melhor dizendo, do STJ, ela sempre foi no sentido de quando a decisão tem vários fundamentos, você pode conhecer do recurso, ainda que alguns não tenham sido impugnados, se eles não tiverem idoneidade para manter o acordo recorrido. Primeiro, aqui tem uma confusão na corte que eu tenho chamado a atenção. Não confunda pedido com fundamento. Se eu recorri pedindo, alegando prescrição, ok? E dizendo que eu tenho razão por outro, eu estou no campo de mero fundamento. Agora, se eu pedir juros, pedir correção monetária e só recorro dos juros, estão aplicando a súmula 82. Aí é pedido. Pedido é no campo sempre disponível. No caso discutido, era o seguinte: no juízo de admissibilidade, aquelas chapas dos tribunais de justiça, disse assim, o agravo não interpôs, o recurso não impugnou o fundamento constitucional da decisão. Bom, não tinha nenhum fundamento constitucional da decisão. Primeira coisa, não tinha fundamento constitucional da decisão. O recurso especial não impugnou o fundamento constitucional da decisão. Exatamente isso mesmo. Não tinha nenhum fundamento constitucional. E claro que não se interpõe recurso especial com fundamento constitucional. Em caso de recurso extraordinário. Bom, ele não impugnou este. Eu falei, mas peraí. Ainda que impugnasse, mudaria alguma coisa? Nós podemos, ele vai ter que recorrer e dizer, não, o STJ tem que julgar assim em matéria constitucional, tem que contrariar a Constituição e julgar, invadir a competência do Supremo e apreciar. É isso que nós vamos exigir da parte? Não, mas não impugnou. E daí, esse fundamento, se a parte tirar dele impede o conhecimento dos demais, porque ele é um absurdo, ainda é afirmativa, é equivocado, não tinha fundamento constitucional, e ainda estava errado porque não cabe recurso especial, não cabe em sede de recurso especial impugnação de fundamento constitucional. Se a decisão tivesse, sim, um fundamento constitucional por si só, idôneo a modificar o resultado do caso provisto o recurso, aí sim, não atacou, transitou em julgado, a decisão agora não pode ser modificada mais em resto. Mas não é essa a situação. A situação é outra. A situação é a decisão de admissibilidade de recursos que não impugnou um fundamento constitucional, que não tinha na decisão, mas ainda que tivesse, não teria problema nenhum não impugnar, porque não pode, ela não sobreviveria, ela não seria modificada por recurso especial neste caso. Mas não tinha. Então o que a parte vai fazer? Mentir? Então, eu fiquei muito preocupado com o que a gente fez com a súmula 182, que nunca assim foi interpretado no Supremo. Até então eu sou um dos mais antigos ministros do STJ, não mais velho, sou mais antigo, e também 3C, né? Sou lá o quinto na antiguidade. Em momento algum nós interpretamos, ou seja, nos meus 16 anos, nós nunca interpretamos. E, lamentavelmente, todas as instituições nascem.
ou na quarta turma ou no direito público, na sessão de direito público. Eu disse, olha, está na hora, mas por mais que eu esperneasse, o pessoal não entendia, até a ministra Fátima Nancy, mais antiga que eu, dizendo, Nancy, você está... Não, o fundamento... Que fundamentos? Aqui, no caso, a gente vai passar vergonha, eu disse. Então, eu coloco isso, nesses dois casos, fazendo uma culpa também, mostrando, se nós somos, de fato, membros de um tribunal que tem um papel relevantíssimo na definição da ordem jurídica brasileira, é preciso que a gente entenda esse papel também nos juízos de admissibilidade. Eu tenho ouvido muitas reclamações e comecei a transmitir essas reclamações aos meus pais. Essa da Súmula 182 é uma questão... corre no Senado Federal, já aprovado na Câmara, a PEC número 10, que institui relevância e que a gente está discutindo. Não é para se ter medo. É que nós não podemos, um ministro não pode receber 1.500 processos por mês. Bom, para isso a gente agora, nós tivemos que fazer um NARÉ, que é um núcleo de admissibilidade de recursos, porque senão ninguém consegue trabalhar mais no STJ, nos gabinetes. Mas o que nós precisamos entender é que o STJ tem que ser reservado como Tribunal Superior para as causas relevantes. E nós temos que trabalhar com algumas presunções. Por exemplo, eu acho tão grave as ações de improbidades que eu presumo sempre a relevância. Ainda mais nesse país. Se você ocupar um cargo público, se você não sair com 3 ações de improbidade, 3 ações civis de improbidade, umas 2 populares, você não prestou como administrador. Você não fez nada. Vocês estão vendo como está. Então, a gente precisa realmente trabalhar no critério de admissibilidade. Agora, eu também tenho empregado costumeiramente a relevância para jogar no lixo todo esse entulho, de certa forma, autoritário, construído por uma jurisprudência chamada defensiva. Que tem que valer essa admissibilidade. As ações penais, eu entendo, também serão sempre relevantes. A liberdade é o bem maior que o indivíduo pode ter. E aí vamos construir isso, o que se espera construir numa lei ordinária. Aprova a PEC define, e uma lei definirá. Eu até quero agora, na minha gestão, fazer o projeto de lei para apresentar ao Senado o que a gente quer, para não ter aquele susto que não. O que nós queremos tirar de lá? Essa quantidade de recursos repetitivos. Uma vez, esse Lamon, eu estava ainda na quarta turma, chegou lá com um carro, com a briga de 2 cachorros. Não, mas isso é relevante porque aconteceu isso. Súmula 5 e 7. Não é isso não. Um cachorro é 5, o outro é 7. Não vamos conhecer disso, porque isso aqui não tem que ser discutido no Superior Tribunal de Justiça. Não pode extrair daí uma tese relevante. Senão vamos estar discutindo as brigas de namorado, as brigas de família, que é coisa que é local, que tem que ser resolvido no Tribunal de Justiça, pela peculiaridade, pelo costume, que eu também entendo que tem uma parte de direito local, mesmo sendo nacional, mas que tem uma interpretação local, o costume. O conceito de ética varia muito, ou seja, eu me lembro quando foi implementar o nepotismo no judiciário, o pessoal do Nordeste tinha um conceito totalmente diferente do Sudeste e do Sul. Um desembargador do presidente do Ceará, na época, dizia assim, não, mas é um absurdo, nós temos que ter direito, pelo menos, a 2 filhos em comissão no gabinete. Um faz medicina, outro faz engenharia, e o Estado que paga o coitadinho do tributo que incide para o pobre, para todos. Então, isso varia. Então, essas questões de família, vai para o André, tem uma peculiaridade grande, que a gente tem que saber que se resolve em tribunal, quando muito, Tribunal de Justiça. E melhor ainda, no juiz de primeiro grau, no juiz de família, e jamais no Superior Tribunal de Justiça. Por isso que eu disse que eu não queria fazer uma palestra, mas eu queria trazer uma visão de que a gente está pensando e estamos trabalhando nesses próximos 2 anos, 1 ano e meio, para
resolver esse problema do Superior Tribunal de Justiça, julgar os processos com celeridade. É impressionante a quantidade. Olha, tem recurso que dá vergonha, que a gente pensa, não é de advogado. Uma questão que nós vamos ter que discutir no tempo, e eu falo isso, vai chegar um momento de discutir, é se o cidadão fome pode ir fazer sustentação oral, acompanhar processo no Tribunal Superior. Isso não existe no mundo. Ninguém atua não digo que for fazer um credenciamento, como se faz na Europa, como se faz na França. Na França não tem recurso protelatório, de certa forma, porque o advogado é credenciado. Se ele começar a pisar na bola, o tribunal chama a razão, código de credenciamento. Quer dizer, agora aqui não, aqui o mais comum. Quando o cidadão chega no tribunal e fala, olha, eu queria saudá-los, é a minha primeira sustentação na família. Hoje tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque ou ele vai ler, ou ele vai falar um monte de bobagem, ou ele vai falar em fatos, vai inviabilizar o conhecimento do recurso. Por quê? Porque cá entre nós não é fácil ter um recurso especial, e muito menos um recurso extraordinário. É difícil, requer experiência, requer técnica, requer muito estudo. Então tem que exigir um mínimo de experiência. Eu acho que ninguém com menos de 10 anos de advocacia deveria, ou pelo menos 5 anos, quer pôr um recurso especial extraordinário, atuar numa corte superior. Eu acho que formou, vai atuar em primeiro grau, depois de um tanto tempo vai para o tribunal. Assim que nós vamos fazer para aqui. Primeiro que a gente fica triste, em vez de ficar alegre, quando diz que nós temos 1.200.000 advogados. Isso é uma brincadeira, né? Nós temos 1.200.000 advogados. Brasília, me parece que joga mais advogados no mercado que todos os Estados Unidos por ano. Nós temos 1.200.000 preparados? Claro que não. Nós temos 1 milhão de despreparados. Nós temos 1 milhão que vão pagar taxas para ter a carteira da OAB. Mas preparados, vamos ter 200.000 no máximo. Olha que não tem isso. Eu diria que vamos ter mais que 20.000, que já é um número grande. Eu estive no Japão há 20 anos atrás e fiquei impressionado com o sistema deles. O Japão forma por ano, joga no mercado por ano 700 profissionais. 700 profissionais. 500 advogados, 100 juízes e 100 promotores. 700 deve formar aqui o CEUB. Não, estou só falando uma faculdade. Agora calcula, Brasília parece que joga 5.000 funcionários, são 5.000 turnos de formados por ano, algo assim, né? 5.000. Não é a realidade, não há um sistema de advocacia que funcione bem. E aí começa aquela deturpação. O advogado fazendo tudo que não devia fazer. O mercado, vamos dizer, o mercado seleciona em termos. O sujeito para sair, às vezes, tem que fazer muita bobagem, causar muito prejuízo, muito dano. Porque o controle não pode ter de 1.200.000 advogados. Bom, então, voltando ao nosso tempo, eu acredito que nós vamos ter que passar agora por esse debate da PEC no Senado, da legislação, e ao mesmo tempo, eu conversava com o senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, até meu amigo, que a gente devia, eu concordo em conversar, e inclusive talvez colocar nessa lei a abolição dessa jurisprudência defensiva, porque se queremos valorizar a relevância, nós não temos que ter mais nada que nós vamos julgar o que é relevante. E olhe bem, nós precisamos ter muito presente. Eu dizia no tempo que cheguei no STJ, lembra do protocolo, do carimbo do protocolo ilegítimo? Quantas coisas relevantes deixamos de julgar por causa do carimbo do protocolo? E eu, assim, eu nunca olhei isso. Mas alguém levanta e eu tenho que aplicar. Porque eu julgo, sempre tive em mente que o importante é a relevância. E eu tinha uma técnica no gabinete, quem propõe, estuda e despacha comigo a admissibilidade do recurso, não faz o agravo, não julga, não estuda o agravo regimental, porque a propensão é de querer manter a decisão. Então eu falo, eu quero um delator do administrador. E quantas vezes a gente não se reposicionou? Aliás, observe bem os senhores,
ter com essa crítica deste lado que a sustentação oral não é importante, é muito importante. Já mudei muito o ponto de vista da sustentação oral, sem até o advogado perceber. Te nota, colocou, a gente tem um processo na tela, olha, dá tempo de corrigir, vamos corrigir, depois eu escrevo. A gente pega as notas taquigráficas. Então, agora, o que não é relevante é as sustentações orais que passam por aí, né? Aquele que lê na tribuna, eu vou pedir ao senhor, faça isso não. Entrega o memorial, a gente lê, eu garanto. Mas lê na tribuna, quando nós somos premidos, é um desrespeito, alguns falam como ministro, são premidos com uma pauta enorme, você vai ler aquilo que ele já entregou, entrega o memorial. Agora, vá para lá, pegue 3 ou 4 pontos e destaque. Isso. Você chama a atenção. Começou a ler, é um desame total. Eu já não tomo vinho, mas tem dia que dá vontade de tomar. Não tomo vinho dia de sessão, porque me dá um sono danado. Uma vez eu tomei, para ficar acordado, foi quase que uma garrafa inteira de café. Então já não tomo, mas tem dia que dá vontade de ter tomado um vinho. Que é melhor dormir que ouvir algum. Agora, eu não critico os advogados, não, a maioria faz substância muito boa. Mas eu critico o nosso sistema de permitir que pessoas que não estão preparadas, não têm experiência, vão sustentar no Superior Tribunal de Justiça. Mas que preconceito! Por que você é contra do STJ e lá embaixo? Uma razão simples, gente. As decisões do STJ, no caso concreto, transcendem o interesse das partes, geram precedentes e prejudicam muita gente que ali não estava, que não participou do processo. Pode dar seja a cristalização de um entendimento jurisprudencial danoso, às vezes, por falta de informação dada ao ministro. Muitas teses contra a União, contra determinado segmento industrial, contra empresas, ou até contra o consumidor, se firmaram com ausência de informação. Ministro não é Deus. Alguns pensam que são, mas nós somos muito normais, a verdade é essa. Então a gente tem, e ninguém domina tudo, todo o segmento, nós temos que ser informados. Por exemplo, eu gastei um tempo para dominar a questão dos direitos autorais. Eu chamava o advogado, me explica isso, estão alegando isso. Ali e tal, eu não tinha visão prática. Quando começaram a me explicar, pronto, em 2 tempos. Quantas vezes eu chamava, estava no direito público, chamava o Tadeu, que hoje é deputado, não estou entendendo essa sua tese, como é que faz tudo? E é ele, o Fabrício? Claro. É assim que a gente faz. Nós temos esse dever de nos informar para jogar bem. Nós temos que ter esse grau de responsabilidade. Então, o que eu espero que a Corte a gente faça? A Corte vem, primeiro revisa essa questão da súmula 182, que isso é danoso. O segundo, a gente aplica melhor o artigo 902. Mas se isso não vier, certamente virá com uma modificação da legislação, ou seja, uma reforma do Código dessa parte, deixando claro. Mas é importante que venha. Não é por aí que nós vamos resolver o volume de processo do STJ. Entendido? Não é por aí. Mas nós já estamos tarde, eu já falei o suficiente. Eu disse que eu não queria fazer uma palestra, mas queria bater um papo. Mas essa é a minha visão da Corte, a minha visão do papel da Corte. E é muito importante que os senhores tomem conhecimento de como a Corte está agindo. Né? E acautelem-se. Acredito que neste 1 ano e meio, eu estou esperando o Congresso melhorar, tem muito deputado novo, senador novo, estão preocupados com o CPI, não com a ordem jurídica. Eu acredito que daqui a pouco isso assenta um pouco, mas nós vamos discutir essa PEC no Senado, que é muito relevante, vamos discutir o sistema de admissibilidade através da lei que a PEC prevê para fixar as hipóteses de relevância. Há a proposta de estabelecer um teto, ou seja, um valor a partir de qual toda a causa seria conhecida, como o critério de relevância estaria satisfeito. Estamos discutindo se é 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, que também... Aí o pessoal fala, não, aí é justiça para rico. Não, é justiça de 2, 3 milhões, pode ser de rico e rico. Empresas que dão emprego têm relevância social, a gente tem que entender isso. Né?
Eu digo muito, eu tenho horror de quem tem raiva de empresa. Porque quem tem raiva de empresa tem raiva de pobre. Que empresa que dá emprego. Tem os terceirizados, tem os funcionários que ganham bem, tem os que prestam serviço. Então a gente precisa ter amor à economia. O americano tem uma coisa sábia, ele preza muito a sua economia. Por isso a justiça é voltada a julgar rapidamente as causas empresariais. Você não vê demandas de 10 anos de empresa. Uma empresa que está 10 anos discutindo o seu controle acionário é uma empresa que saiu do mercado acionário, então do mercado de capitais. Então, os Estados Unidos tem uma coisa muito interessante que eu notei, pelo menos em Atlanta. A corte local contrata um juiz aposentado. O juiz aposenta, mas ele é contratado para ficar prestando serviço em áreas específicas, conflitos de empresas. Põe alguém experiente, lógico que ele não vai trabalhar todo dia, dá para ele causas especiais, acima de um valor. Se ele não produzir, ele sabe que contrata, porque senão o processo vai voltar para os juízes que escolheram, então ele tem que produzir isso, né? Mas tem experiência e calma para fazer. Então, consegue manter um padrão de decisão, maturidade na decisão. Eu tenho medo de fazer isso aqui, porque em determinados estados aí vai ser um nepotismo, né? Vai ser um apadrinhamento. Pouco tempo, quando eu era corregedor, um ex-presidente falou para o deu uma briga, veio parar no corregedor. O corregedor é o ouvido da justiça, né? No estado do Nordeste. Assim, eu tenho que ter pelo menos 15 cargos comissionados aqui. Não, você não é mais o presidente. Não, mas eu ajudei a aumentar, eu ajudei a criar isso. Eu quero que... Quer dizer, ninguém quer colocar as pessoas competentes, selecionadas, melhor que eu, inclusive. Eu quero colocar o meu afiliado, eu quero colocar o meu apadrinhado, eu quero pegar o dinheiro público e pagar. Não posso pôr parente, mas posso pôr os amigos. Então, essa mentalidade, por incrível que pareça, ainda existe. E a gente tem que combater e combater firmemente. Né? A verdade é que eu chamei o presidente, o tribunal, falei assim, esse cargo deve ser extinto. Não, deve ser extinto, precisa ser preenchido assim, porque não precisa. Deve ser os que não trabalham. Não extinguiram os 15, mas extinguiram 10. Então você nota que essa mentalidade ainda vigora por aí. A gente tem que tomar cuidado, por isso que ele não pode aplicar o sistema americano. Mas eu agradeço, doutor André, o convite da Advocacia Geral da União para aqui falar um pouquinho com vocês. Peço desculpa, eu não quis tratar desse tema, talvez falamos de outros temas, tratar de um tema específico, mas falar um pouquinho da atuação da Corte, que eu acho que é muito importante neste momento, e a minha preocupação é grande de legitimar o papel constitucional do Superior Tribunal de Justiça. É um prazer enorme estar aqui com vocês e coloco à disposição responder eventual pergunta. Boa tarde a todos e todas. Privilégio estar aqui, aos professores que já antecederam o ministro Noronha, aos colegas que estão participando deste curso, em homenagem ao nosso CPC, em homenagem ao aniversário do nosso CPC. Ministro Noronha, primeiramente, obrigado por ter vindo. É uma honra para a Advocacia Geral da União ter o presidente do STJ na nossa casa, não só pela função que ocupa, mas por ser pessoa de Vossa Excelência, um magistrado que tem honrado a magistratura nacional. Fica aqui essa posição muito firme de apoio e de reconhecimento à pessoa de Vossa Excelência na condução dessa Corte de Justiça, um tribunal superior, tribunal que defende, acima de tudo, a boa aplicação da legislação brasileira, da legislação federal, uma aplicação que seja coerente não só com a Constituição, mas com o ordenamento jurídico como um todo. E dizer não só do jurista,
João Otávio Noronha, mas também do gestor, ministro Noronha, como presidente do STJ, como ex-dirigente do Banco do Brasil, de toda a área jurídica do Banco do Brasil, e dizer que a condução de Vossa Excelência na presidência do STJ tem trazido mais eficiência, mais organicidade, mais transparência, e isso enobrece não só a justiça, mas todo o sistema judicial brasileiro. Ao mesmo tempo em que conduzir o STJ, um tribunal superior da estatura que é, da relevância que é, e com as demandas naturais que tem no âmbito do processo judicial, certamente não é uma gestão fácil, não é uma atribuição simples de ser exercida, mas ao mesmo tempo ela tem uma relevância ímpar, porque num contexto brasileiro, que é um contexto do processo até belicoso, às vezes onde tudo é objeto de litígio, tudo é objeto de questão, de levantamento de questões processuais e questões de mérito, fazer do STJ um tribunal que ao mesmo tempo deve ser superior, ao mesmo tempo tem sido demandado por questões de não tanta relevância, traz para nós, a Advocacia Geral da União, uma responsabilidade. E eu queria chamar a atenção dos colegas para algumas responsabilidades. Primeiro, embora o STJ não trate de questão de fato, a nossa narrativa dos fatos tem que corresponder à verdade. Em segundo lugar, sabendo que o STJ é um tribunal que trata de questões de direito, devemos nós da AGU subsidiá-lo no que tange à defesa do direito, à luz da nossa perspectiva de interesse do Estado, da União, sermos subsistentes e consistentes. Nós temos que subsidiar os ministros do STJ com um bom direito, instrumentalizá-los com um bom direito, para que eles, no discernimento deles, na perspectiva deles, na visão jurídica deles, possam maturar os nossos argumentos e fazer a avaliação que eles julgam a mais adequada. Nós devemos apoiar os ministros do STJ, levando a eles uma boa fundamentação jurídica que possa auxiliá-los na construção da decisão que eles entendem por bem, ao final, proferir. E fazer isso com duas perspectivas: poder de síntese. Não vamos encher de 10 jurisprudências no mesmo sentido, juntando 10 folhas ali. Mas vamos sintetizar aquilo que é relevante, os pontos. Às vezes, numa sustentação oral, são 2 ou 3 pontos, como o ministro Noronha colocou. Por vezes, numa peça recursal, que sejam 5, 6, 7 pontos, mas sejam pontos relevantes. Não vamos encher linguiça. Não vamos perder o nosso tempo e fazê-los perder tempo. Porque a grande verdade é a seguinte: se nós enchermos linguiça, nós estamos nos enganando, enganando o nosso cliente de que estamos realizando uma boa defesa, e vamos fazê-los, na grande maioria dos casos, deixá-los impossibilitados de ver aquilo que é relevante. Ninguém lê mais o memorial de 29. Vou avisar o senhor. Não me leve o memorial de 29, porque eu não vou ler. Eu estou dizendo aos advogados. Eu não leio mais o memorial, o máximo 5 horas. Se não escrever até aí, é bobagem. Não vai. Eu recebo na véspera de julgamento, eu não tenho. Não vai ter tempo. E ninguém mais lê. Nós não temos mais essa. Por isso, a sustentação, o memorial, seguir de uma boa sustentação ao chamado, atenção para o contemporâneo, é fundamental. A sustentação oral é muito importante quando vem feito. E é isso. Não vamos nos permitir perder tempo e nem fazê-los, porque na verdade não vamos dar a eles 1 hora para ler. Ele não vai gastar, o ministro não vai gastar 1 hora para ler. Agora, então na verdade ele vai ler 0. É 0. Agora, se eu levar a síntese, ele vai investir 10 minutos. Ele vai ler, mas só dar uma dica para vocês, se me permite. Por favor, ministro. Um memorial pequeno, se não deu tempo, você lê na hora até da sustentação.
você marca o ponto. Um dos melhores memoriais que você viu foi de uma lauda, eu dou até o nome, é o Alves Santos. E ele chegou na vez, eu tenho uma causa, a tese é essa aqui, era meia lauda, né? Uma lauda, meia lauda. Tá entendido. Chegou na hora, foi fácil. Agora, não adianta o papel bonito, aquela capa, aquela impressora e me levar 40 laudas, 30 laudas. Olha, nem alguns memoriais eu costumo deixar separado quando é muito bom para ler depois, até com mais calma de novo. A gente vendo como está, né? Tem uma boa pesquisa. Agora, memorial de 20 laudas, 30 laudas é bobagem. O destino dele será o triturador. Então, vamos conversar. Eu quase falei a mesma coisa aqui, ó. Você vai ser o triturador. Vamos conversar essa realidade, que as pessoas saberem desempenhar a contento o papel de vocês como advogado. Chega lá com memorial de 30 laudos, 40 laudos, parecer de 50 laudos, 60 laudos, é só para gastar dinheiro. Talvez o Aires Brito a gente pare para ler. Não, olha, gente, o ministro Rui Rosado tem uma coisa que eu gosto muito. Ele tem uma nota técnica. Ele costuma fazer em 7, 8 laudos. Ele foi um dos maiores ministros que teve a STJ. Ele consegue desenvolver a tese. E há pouco tempo eu li um jurista em São Paulo. Porque parecia com menos 90 laudos. Eu acho que ministro, 90 laudos, 100 laudos, eu leio o livro. 2 ou 3. Porque eu tenho que ler, a gente procura ler. Agora, pode ser bom para cobrar do cliente. Então, eu sugiro a alguns juristas fazer duas coisas. Faça para o cliente um parecer e faça um outro para o tribunal. Ok? Se possível, uma nota técnica, um caso muito relevante. Como o nosso cliente também não vai ler as 100 laudas, nem vai cobrar da gente, nem nós vamos cobrar dele por 100 laudas, é isso, é 2, 3 laudas. Não falarmos dessa realidade, o cidadão vai achar que vai ser lido em 30. Eu fiz um trabalho maravilhoso, então faça trabalho maravilhoso. 4, 5 laudos, no máximo 6, 7, um tema muito diferente. Para quê? Para que a gente possa julgar contento. Gente, olha bem, nós temos sessão terça, quarta e quinta, geralmente, o ministro. A Corte Especial ontem, por exemplo, foi de manhã e de tarde, porque temos que atender os advogados, tem que despachar os agravos e tem que fazer os votos. Que horas vamos trabalhar? Que horas vamos ler 20 anos? Sábado, domingo, eu sempre levei despacho para casa, fazia despacho, revia os agravos, aquela coisa. O volume chegou tão grande que um dia eu cheguei, não, eu estou me esgotando. Eu tenho direito a ler um livro de filosofia. Eu leio um livro de direito, que é muito gostoso mesmo. Né? Ler livro de filosofia, ler as coisas modernas, depois de ler os jornais. E tem direito de assistir um filme também. Né? Jogar meu tênis. Então vai chegar um momento que nós vamos ficar aquele chato, nervoso e neurótico no tribunal. Então, vamos pensar como é a vida e que nós trabalhamos para viver e não podemos viver para trabalhar. Quer dizer, trabalhar o máximo, melhor, maior eficiência. Quando eu fui uma vez no Ex-Bank, pelo Banco do Brasil, a gente fazia uma negociação, deu 5 horas, o cara parou a negociação, por vez assim, estava negociando, lançando no Ex-Bank do Brasil, deu 5 horas, eu disse, agora eu tenho que ir embora. Eu falei, tá, mas nós não acabamos, mais 1 hora a gente acaba. Como é, doutor? O senhor quer que eu infrinja a legislação, trabalha fora do horário aqui? Não, acabou meu horário. O senhor volta amanhã. Eu achei aquilo deselegante, pensei bem, ele está certo. Ele tem o horário, todo mundo cumpre o horário. Hoje eu dizia com o Zacarias, que é o secretário-geral do tribunal, trabalha comigo há 28, estava dizendo que a Júlia adora, e que ela falou, pai, lá todo mundo sai no horário e ninguém acha que é ruim o funcionário que vai embora no horário, pelo contrário. Se o funcionário não for embora no horário, o pessoal já desconfia, esse cara não está dando conta do seu trabalho, porque a Alemanha é muito grau de eficiência. Então a gente precisa aprender isso aqui, a disciplinar esse Brasil. Eu acho um absurdo eu ficar até 10 da noite todo dia no STJ. Então eu falei com os meus, hoje eu falei, nós vamos fazer um novo planejamento. Eu não quero sair mais 10 horas da noite. Eu não quero. Então, quem que eu não tenho que atender? Quem que eu não vou reunir mais? Que setor eu vou delegar? Algo está errado. E outra coisa, eu tenho que ter o ócio todo criativo. Vocês querem ver? Está uma porcaria informática do STJ. Melhorou um pouquinho, para passar um recurso antigamente tinha um limite, agora nós conseguimos abrir mão. Mas está muito lento aí.
Então, eu estou desorientado, cabeça em pé, com como é que eu vou melhorar a tecnologia da informática, tecnologia da informação do STJ. Então, eu preciso de tempo para isso, eu tenho que sentar. Eu agora estou contratando uma consultoria, eu quero melhorar, eu quero que o tribunal seja todo eficiente, não é a presidência que eu quero. Nós precisamos fazer com que você chegue no... Primeiro, eu quero tirar você do tribunal. Você não tem que ir lá protocolizar uma petição, você não tem que ir lá... Olha, a gente vai pensar naquele julgamento até de sustentação na habitual. Hoje, por que eu não sou contra? Se a gente fizer, todo mundo quer sustentar, não vamos acabar a sessão. Se deixar você fazer do Rio Grande do Sul, vai dar 300 sustentações orais dos 400 que julgam. Então, isso tem que pensar nisso também, lamentavelmente. Nós não temos tempo para isso. Então, eu já estou com... A Fátima Nancy começou com audiência. Esses dias, o pessoal meu ficou indignado com a advogada ligou de São Paulo, queria falar comigo por videoconferência. Eles não tem isso, que absurdo, não se manda. Eu falei, peraí, gente, vamos censurar advogado? Não, vamos nos censurar, porque nós já devíamos ter tido. Põe aí, monta aqui uma sala, monta uma sala, para casos excepcionais eu vou. Por enquanto excepcionais, depois pode ser a regra. Nós vamos passar a atender por videoconferência. Por que você não tem que pegar uma passagem, comprar uma passagem aérea por R$2.000, pegar avião, andar 1 hora para chegar no aeroporto de São Paulo, no Rio Grande do Sul, para falar 15 minutos com o ministro? Pode mandar um memorial por e-mail, para falar 15 minutos comigo. Quer dizer, o folgado, eu disse, não é advogado, o folgado somos nós, que não nos modernizamos, vamos acabar com isso, vamos atender, vamos fazer a primeira experiência. Por sorte, era até uma advogada bonita, viu? Então, desculpa, é brincadeira, né? A gente, bom mineiro, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, observe... Então era melhor tê-la recebido presencialmente. Deixa os feios para... Isso era o ministro Peçanha. Uma mulher bonita, sustentável, ele pedia aviso, foi Peçanha. Acho que quase ninguém pegou o ministro Peçanha. Alguém pegou o ministro Peçanha, mas tinha... Vista nessa tese batida, agora ela terá que me levar um memorial. Ele fazia isso de brincadeira, aquela coisa toda, mas observe bem, nós podemos ajudar o Brasil a economizar, não podemos? Nós podemos ajudar o Brasil a economizar. E nessa linha, ministro Noronha, que eu tenho dito para os colegas, recurso para o STJ é aquilo que nós temos perspectiva, aquilo que já está sedimentado, aquilo que está pacificado, aquilo que vai envolver matéria fática. Não percamos tempo. Então, não façamos recursos protelatórios ao STJ, 1. 2. Aqueles em que nós já estamos no STJ atuando e vemos que não tem fundamentação jurídica, que já é de uma matéria pacificada, desistamos desses recursos, economizemos tempo dos ministros e vamos nos dedicar àquilo que é relevante. Então, ministro Noronha, a AGU, a casa e as portas estão abertas. Tenha por parte da AGU o respeito e admiração por sua história e por sua gestão e por sua judicatura à frente do STJ, e conte conosco naquilo que o STJ entender que a AGU pode colaborar com a gestão do senhor e com o exercício da magistratura dos demais ministros. Muito obrigado. Contamos e colocamos. Senhores, então, agradecendo a presença do ministro Noronha, também do Dr. André, advogado-geral da União, nós declaramos encerrado o seminário, agradecendo a presença de todos e um bom finalzinho de semana a todos. Muito obrigado.